Kawaguchi, a gente traz agora uma manifestação do primeiro-ministro, ministro de Relações Exteriores, melhor dizendo, do Irã, chanceler do Irã, dizendo que a guerra é gratuita, ilegal e ilegítima. Ele fez uma publicação nas redes sociais. Eu vou ler essa publicação. Ela diz o seguinte: a guerra de Netanyahu e Trump contra o Irã é totalmente gratuita, ilegal e ilegítima. Trump transformou o lema America First, né? América primeiro, em Israel primeiro, o que sempre significa América por último. Nossas poderosas Forças Armadas estão preparadas para este dia e darão aos agressores a lição que merecem. Então, tá aí uma publicação em tom de ameaça por parte do ministro de Relações Exteriores do Irã. Eu vou chamar também o Acácio Filho para comentar com a gente mais essa publicação, ele que também está acompanhando toda essa repercussão e os desdobramentos em torno dos ataques. Acácio, passo a palavra para você, depois a gente já volta com o Kawaguchi e também com o Renato. Marina, essa declaração do chanceler iraniano vem em consonância com alguns críticos dentro dos Estados Unidos do presidente Donald Trump, que nesse momento questionam o investimento dos Estados Unidos em uma guerra que, como o próprio Medvedev falou agora há pouco, é uma guerra que não é dos Estados Unidos. Então, o chanceler iraniano tenta também fazer essa guerra de propaganda, né, tocando num ponto que os próprios críticos do presidente Donald Trump tocam também, de quanto essa guerra dos Estados Unidos é para proteger ou mais do interesse do aliado Israel do que dos próprios Estados Unidos. Vou passar então, Kawaguchi, para que você comente também sobre essa publicação do ministro de Relações Exteriores. É um tom ameaçador diante dessas ofensivas e das retaliações que já estão em andamento, né? Sim, esse vai ser o tom deles. Inclusive, eles vão fazer uma campanha de informação. A gente tem informações, por exemplo, novas informações que o Irã está falando agora em mais mortos, 40 mortos, em um ataque a uma escola que teria acontecido. Então, o Irã vai tentar divulgar esse tipo de informações para que os Estados Unidos sofram pressão internacional para diminuir esses ataques. Eu lembro que os Estados Unidos, não necessariamente, pelo menos pela política do Trump, eles não estão fazendo esses ataques porque eles querem, primeiramente, que o Irã se torne uma democracia. Não se trata disso. Esses ataques, eles parecem ser muito mais o Donald Trump aproveitando uma oportunidade. Ou seja, ele já havia feito, no meio do ano passado, havia participado da Guerra dos 12 Dias, havia atrasado em anos o programa nuclear do Irã, fazendo o bombardeio às suas centrais de enriquecimento de combustível nuclear. E logo depois disso teve ondas de protestos no Irã visando a mudança de regime. Então, talvez o Irã ele nunca tenha estado tão próximo de uma mudança de regime provocada por protestos internos. Então, o que o Donald Trump está tentando fazer dentro da sua estratégia, que ele chama de choque and awe, ou seja, choque e terror, os Estados Unidos, o Donald Trump especificamente, ele acha que ele consegue vencer guerras fazendo ações muito extraordinárias que provoquem choque e terror nos seus adversários, para que os adversários desistam, capitulem antes mesmo de começarem a lutar. Então, dificilmente a gente vai ver o americano colocando tropas terrestres, mas ele vai tentar chocar, ele vai tentar fazer com que o Irã não tenha apetite para lutar essa guerra depois de sofrer ataques muito grandes no início. Mas é um ataque de oportunidade dos Estados Unidos. O que ele está tentando fazer é catalisar, ou seja, ajudar os movimentos internos iranianos que já estão tentando derrubar o poder, a com que eles consigam fazer essa derrubada de poder nesse momento. Mas se a gente for analisar esse ataque, e aí voltando à declaração do governo iraniano, se a gente for analisar de forma nua e crua esse ataque, ele também não está de acordo com a lei internacional. Porque o que o Irã fez nesse momento para receber esse ataque?
Os Estados Unidos dizem que são os ataques, a única coisa que poderia legitimar esses ataques seriam os abusos de direitos humanos, ou seja, os iranianos estarem matando a sua própria população em manifestações. Isso poderia justificar um ataque. A questão das armas nucleares, mas não há aí não há uma questão jurídica, não há uma prova literal de que o regime iraniano está tentando fazer uma bomba nuclear, embora isso haja muitas evidências de que eles estão tentando fazer isso. Mas uma coisa, o regime iraniano está certo. Se a gente for olhar à luz do multilateralismo, à luz do direito internacional humanitário, é um pouco frágil a justificativa dos Estados Unidos para fazer esse ataque agora. É um ataque oportunista, no sentido de que vai aproveitar essas ondas de protesto e talvez consiga fazer uma mudança de regime sem que os Estados Unidos tenham que entrar numa guerra prolongada, colocando tropas terrestres e talvez entrando em um novo atoleiro. Os Estados Unidos, com essa estratégia do Donald Trump de ações rápidas e de grande poder, talvez consigam chegar a esse resultado. Mas isso vai dar margem ainda a muita discussão se essa ação é legal ou se essa ação não é legal à luz do direito internacional humanitário.